Olá pessoal, eu sou Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e vocês que estão entrando agora pela primeira vez no vídeo, por favor, se inscrevam e apertem o sininho e deixem o seu like e também façam um comentário se acharem necessário diante do que a gente vai falar aqui. E neste vídeo nós vamos tratar de um assunto, de certa forma, polêmico, né? E que talvez eu tenha buscado, né? Porque eu busquei na internet assim alguns outros autores que tenham falado sobre isso, né? E não encontrei muitos. E acho que é um assunto que precisa ser chamado a atenção, né? Ele é um assunto trazido à tona pelo cientista, né? Biólogo e também espiritualista, né? O Rupert Sheldrake. E acho que é muito importante a gente trazer esse assunto, porque muita gente tem feito palestras aí sobre esse tema, temas que envolvem isso que eu vou falar hoje, e colocam, muitas vezes, fazem afirmações sem refletir muito nessa questão que vai ser abordada aqui. E a questão que vai ser abordada é justamente se existem leis universais. Então a defesa aqui que nós vamos colocar, tentando trazer alguns argumentos do Rupert Sheldrake, e até mesmo alguns nossos, da afirmação de que não existem leis universais. Aguardem então, segurem aí, logo depois da vinheta. Pronto, pessoal, esta é uma questão bem polêmica mesmo, né? Porque, como eu disse, não encontramos em outros livros. Na verdade, o livro que trouxe essa informação, talvez um dos primeiros que trouxe essa informação, é este livro de Rupert Sheldrake, O Renascimento da Natureza, né? O Reflorescimento da Ciência e de Deus. Então ele traz assuntos bastante revolucionários. Ele tem várias pesquisas, né, Rupert Sheldrake, e ele divulga essas pesquisas em vários livros e traz também, mostra até pra gente a forma como ele pesquisou, mas são pesquisas assim não convencionais, de assuntos que geralmente os cientistas não querem nem pesquisar, porque acham que não é válido. Então por isso que eu acho muito interessante, muito valioso. Outro livro dele que trata disso, é um livro justamente que ele fala de várias experiências, especialmente 7 experiências, que ele traz, que são dentro desse nível que eu falei, de assuntos, questões que geralmente os cientistas não querem pesquisar, 7 experimentos que podem mudar o mundo, né? Pode a ciência explicar o inexplicável. Então justamente a ousadia dele é justamente buscar explicações científicas ou métodos, usar o método científico em questões desse tipo, questões espiritualistas, questões que são renegadas, deixadas de lado, e até mesmo sem experimentação, e ele aqui faz isso com uma certa boa-fé, sem ter fé cega, né? Aqui no livro mais recente dele, que eu tenho, né, na verdade não é o mais recente, mas é um dos mais recentes, Ciência Sem Dogmas, ele também fala sobre essa questão, e nós vamos mostrar para vocês aqui, né, um pouco dessa trajetória, né? Bom, eu começaria trazendo para vocês justamente aqui as imagens desses 2 livros, né, O Renascimento da Natureza e 7 experimentos que podem mudar o mundo, e aqui uma representação logo abaixo de de um alinhamento, né, holoárquico, como ele chama, né, e que é mostrando como tudo está interligado através do que ele defende como campos morfogenéticos. Então todas as teorias de Rupert Sheldrake convergem para isso, e até é interessante a gente perceber que até mesmo coisas que não foram colocadas por ele, porque ele tem um livro que ele fala sobre os campos morfogenéticos na psicologia, na sociologia, na política, na psicologia profunda e na natureza também, que foi onde começou a pesquisa dele. E até, por exemplo, ninguém fez até hoje, eu espero até um dia trazer um vídeo sobre isso, ainda que não aprofundando tanto, porque eu não vou ter como fazer isso de um modo experimental, mas, por exemplo, na astrologia, eu acho que a astrologia tem tudo a ver com os campos morfogenéticos. Mas muitos também trazem a abordagem da constelação familiar, que acabou sendo, digamos, muito presente, muito interessante juntar essas duas coisas. Ele participa até da ideia de, concordando da similaridade entre os conceitos, né, de constelação familiar, mas campos morfogenéticos têm uma abrangência imensa, porque os campos morfogenéticos poderia ser quase que uma teoria científica mais biológica
e até quântica e física da visão do inconsciente coletivo, porque tem a ver com isso também. Aliás, até aprimora a ideia de inconsciente coletivo, algo que o próprio Rupert Sheldrake traz, porque ele fala que Marie-Louise von Franz trouxe uma visão de inconsciente coletivo ainda mais profunda do que a de Jung, mas não porque ela, digamos assim, avançou em pesquisa sobre isso, mas porque ela conviveu muito com Jung e disse para a gente o caminho que Jung estava chegando com o seu inconsciente coletivo, que dificilmente conseguiria chegar logo nos primeiros momentos, quando ele desenvolveu essa ideia, essa hipótese de trabalho, mas ele conseguiu perceber que existiam diferentes inconscientes coletivos de acordo com agrupamentos, similaridades, vamos dizer assim, dentro da nossa visão espiritualista, dentro da sintonia. Cada sintonia produz grupos, agrupamentos, campos morfogenéticos que abrangem mentes, mentalidades, seres e memórias também. Então, o que isso tem a ver com a ideia de uma lei universal? Ele também dizia que, por conta disso, que a nossa evolução se dá através desses campos morfogenéticos que possuem memória, possuem rotinas repetidas a partir dessa memória. Em outras palavras, ele dizia assim, bem resumidamente, que uma mesma espécie traz consigo uma memória daquela espécie e, por isso, também acaba repetindo rotinas daquela espécie. Ele prefere chamar rotinas porque é um termo bem mais biológico, porque, por exemplo, você vai estudar o comportamento de uma onça pintada, ou dentro de do seu habitat, você vai buscar a rotina dessa onça. Então você vai buscar o que é que ela faz de comum e até o que é que ela repete da espécie dela. E isso é muito mais evidente em seres mais primitivos, porque eles têm menos racionalidade, têm menos opções, menos livre-arbítrio, mas mesmo assim trazer esse conceito de rotina para uma visão mais complexa do universo é interessante, e com isso Rupert Sheldrake prefere usar a palavra rotina do que lei. E ele ainda diz assim que é até um paradoxo muitos cientistas que são agnósticos ou ateus quererem buscar estas leis universais dentro de uma perspectiva mais descrente, de uma visão mais transcendente do universo. Então, por que existiriam essas leis universais? E por que eles perseguiriam isso? Na verdade, a explicação está inerente à própria pergunta, porque os cientistas já percebiam na casuística, né, essas leis acontecendo. Então, se eles viam acontecer isso em alguns fenômenos, eles buscavam em outros também. Mas, de qualquer forma, dentro de uma perspectiva mais rigorosa, de uma visão epistemológica de alguém que não acredita em transcendência, poderia ter que testar essa necessidade de lei o tempo inteiro, ou pelo menos de uma lei universal que pudesse ser caracterizada digamos assim, num material didático que ele passe, ou num artigo científico que transmita para os outros colegas como uma verdade absoluta. Isso entra aí o ego também, né, porque todos os cientistas querem ter a sua própria lei, a sua própria descoberta, que sirva para a humanidade, que sirva para outros cientistas dizerem que se basearam nele e que estão seguindo aquela lei que foi construída a partir de experimentos de um determinado cientista. Mas isso a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente se precipita para concluir coisas como generalizando algo que nem sempre é tão verdadeiro assim, para uma realidade mais abrangente, para um conceito mais geral do universo, né? Bom, aqui no livro 7 Experimentos que Podem Mudar o Mundo, esse que a gente falou no instante, eu trouxe aqui umas imagens, ilustrações até para poder caracterizar essa lei, né, a lei da gravitação, aqui a queda da maçã na cabeça de Newton, e algumas equações universais que são ditas, consideradas como verdades matemáticas, que não poderiam nem ser alteradas por serem matemáticas, e até por serem axiomas e tal. Mas é isso justamente que está sendo questionado neste livro, nessa parte, nesse item, nesse capítulo, que é das ilusões da ciência, e também nesse subitem, que é as constantes físicas fundamentais e sua mensuração. Aí Rupert Sheldrake diz: as constantes físicas são números usados pelos cientistas em seus cálculos. Ao contrário das constantes matemáticas como π, os valores das constantes da natureza não podem ser calculados a partir de primeiros princípios. Eles dependem de medições em laboratório. Como o nome revela, as chamadas constantes físicas deveriam ser imutáveis.
acredita-se também que reflitam uma constância inerente à natureza. Neste capítulo mostro que os valores das constantes físicas fundamentais, na verdade, mudam ao longo das duas últimas décadas, mudaram ao longo das duas últimas décadas, e que a natureza das mudanças pode ser investigada mais a fundo. Aqui ele mostra várias constantes fundamentais, que é justamente velocidade da luz, carga elementar, massa do elétron, massa do próton, constante de Avogadro, constante de Planck, constante gravitacional universal e constante de Boltzmann. Mesmo que a gente não entenda todas essas constantes, mas o nome já está dizendo, ela pretende ser algo constante, algo que não muda. Dentro de uma formulação matemática, o que ele disse na afirmação anterior, se você tem uma relação geométrica, como a relação do número π, a gente percebe que não tem como mudar, mas você pode ver que aproximações, quanto mais a gente se aproxima, busca um número a mais dentro da aproximação, a gente vai tendo mais precisão, e isso vai mostrando que a gente tem sim como chegar a uma realidade mais precisa, menos precisa, e matematicamente, se a gente fala num mundo ideal de matemático, a gente está trabalhando com conceitos, com entidades ou com digamos, grandezas que são aparentemente invariáveis, porque a gente está trabalhando no ideal. Quando a gente fala no número 1, a gente pergunta na natureza o que é que existe de 1, né? Então a gente está falando 1, mas aí tem a precisão, né? Esse 1 é diferente de que maneira de um outro 1? Por exemplo, uma laranja é outra laranja. Então, a gente tem que perceber que dentro do mundo ideal, a gente tem informações limitadas em relação ao que acontece no mundo real, porque aí a gente vai ter variações, vai ter situações bem diferentes. A gente, quando fala até do diâmetro de uma maçã, a gente tem que dizer como uma ordem de grandeza e não como uma medida precisa, porque cada maçã tem sua dimensão diferente. Então, é por isso que a gente, quando trata de matemática, a gente acaba conseguindo essa constância universal que não existe no mundo físico, porque no mundo físico a gente tem medições reais de algo que a gente, quando diz que tem 20 metros, às vezes tem 20 metros, 0,03498 ou 20,01, 20,2, e essas variantes fazem com que a situação não seja tão invariável e tão absoluta como a gente pode imaginar. Aqui, nesse gráfico, que é a figura 3 do livro, ele mostra os melhores valores da constante gravitacional G, né? A constante gravitacional, que a gente já estudou isso em física, quando deu gravidade, de 1888 até 1989. Bastante tempo de medição, mostrando as variações que aconteceram ao longo desse tempo, né? E aqui os melhores valores da velocidade da luz de 1874 a 1972. Veja como variou, né? Através de instrumentos diferentes e de tecnologias menos avançadas e mais avançadas. E aqui tem uma variação, né, de várias constantes também, a velocidade da luz, na verdade, variando de acordo com as diferentes medições pelos vários autores, né? Então você vê como as variações são pequenas, mas existem. Então a própria velocidade da luz, que é considerada uma constante, diga-se de passagem, aqueles que dizem que Einstein, quando escreveu a teoria da relatividade, ele estava querendo provar que tudo é relativo, o depoimento dele é de que ele estava tentando provar que a velocidade da luz é absoluta. E acabou descobrindo que não era tão absoluta assim, mas descobriu que tudo mais era relativo e mostrou também que realmente é mais uma constante física que não é universal. Aí aqui a gente tem os valores da velocidade da luz de 1927 a 1972, e em 1972 seu valor foi fixado por definição, e aí, a partir daí foi considerado este valor que nós conhecemos hoje, né? E aí ficou esse valor já para todos. Segundo dizem na física quântica, toda vez que um experimento é divulgado, vamos dizer assim, em documento científico, e vários cientistas começam a receber esses documentos, eles vão fazer medições novas em relação a algum procedimento, peso atômico, número atômico, ou então até mesmo a cristalização, ponto de ebulição, etc. Eles acabam recebendo os documentos científicos dizendo que algum cientista achou, fez várias medições e tirou uma média e achou uma medida exata em que poderia ser considerado determinado tipo de fenômeno. Aí os cientistas todos que reproduzem
acabam repetindo a experiência quase como se fosse uma decisão universal, com um campo morfogenético de cientistas que estão estudando dentro daquela área, e aí passam a pensar junto que a medição que vão obter é aquela e acabam obtendo. Então, isso é uma realização, né, contínua da mente associada às crenças nossas e à construção, né, antropocêntrica, né, vamos dizer assim. Digamos, a mente atuando sobre o universo, fazendo com que as coisas aconteçam muito mais fortemente de acordo com o que a gente pensa do que a gente imagina, né? No livro Ciências Sem Dogmas, o Rupert Sheldrake tem essa frase que ele diz, no capítulo As Leis da Natureza São Fixas, a maioria dos cientistas tem como certo que as leis da natureza são fixas. Elas sempre foram as mesmas de hoje e serão sempre as mesmas. Obviamente, essa é uma pressuposição teórica e não uma observação empírica. Com base em 200 ou 300 anos de pesquisa feitas na Terra, como podemos ter certeza de que as leis sempre foram e sempre serão as mesmas em qualquer lugar? Na maior parte da história da ciência, a ideia de que leis eternas da natureza faziam sentido ou o universo era eterno e não precisou que um Deus o criasse, ou então havia sido feito por Deus e permanecido inalterado, o que era garantido pela eternidade de Deus. Mas em um cosmos em evolução, a teoria de leis fixas faz sentido? É uma pergunta interessante, porque se você considera que o universo tem essas mesmas leis, nada vai mudar a partir do momento em que as leis foram fixadas e que vai continuar assim eternamente. Então essa é uma questão. Se a gente acredita que o nosso universo está em evolução, por que as nossas leis não mudariam? Ainda que as leis mais universais, mais consideradas por nós universais. Diga-se de passagem, não são todos os cientistas que consideram leis universais e talvez os esotéricos e os espiritualistas são os que mais consideram, porque eles entendem que antes e depois do surgimento do universo, tudo vai continuar dentro das leis de Deus, as leis que ele criou, que são imutáveis. Claro que, para os espiritualistas, não são as leis físicas que são as universais, porque o mundo físico é transitório, né? Como poderia uma lei durar só o tempo de existência da Terra, né, que a Terra existe, ou do tempo em que nós estamos encarnados na Terra, ou no tempo de uma Manvantara para lá, e a gente entender que aquelas leis vão continuar existindo. Então, até para digamos, um esotérico, um espiritualista, um teosofista, seria difícil entender que as leis físicas são eternas, e a gente sabe que isso já não existe. Mas também existem leis universais transcendentes que poderiam ser verdadeiras, porque, por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei do karma, ela não é eterna, porque chega um momento que até para uma pessoa ela deixa de ser atuante, porque a pessoa deixa de reencarnar. Então, pesquisem aí, por favor, vocês, mesmo os esoteristas, dificilmente vocês vão encontrar uma lei que seja realmente universal, eterna e inalterável em todo o universo, mesmo as leis que são mais transcendentes. Nessa fala aqui, nessa passagem, temos aqui, para os fundadores da ciência moderna, a metáfora da lei era apropriada, pois eles concebiam Deus como uma espécie de imperador cósmico, cujos decretos chegavam a toda parte e cuja onipotência atuava como uma força policial cósmica que fazia cumprir as leis. As leis da natureza eram ideias eternas na mente de um Deus matemático. Mas para os materialistas não existe Deus, nenhuma mente transcendental na qual essas leis possam ser sustentadas. Então, onde estão essas leis? E por que elas ainda compartilham os atributos tradicionais de Deus? Por que são universais, imutáveis e onipotentes? E por que transcendem o espaço e o tempo? Reparem que se uma lei transcende o espaço e o tempo, ela seria universal, mas existe muito mais transcendendo o espaço e tempo, e existe muito mais acima do espaço e tempo, existe a eternidade, e a eternidade poderia mostrar a gente assim, de que ela tem já suas leis todas muito bem definidas, bem claras. Podemos até dizer que lá dentro, no nível do absoluto, as leis são universais, sim,
lá para o absoluto. Mas para a gente alcançar, para a gente entender, saber que leis são essas, muito difícil, viu? Muito difícil. Poderíamos também dizer que a lei universal seria o amor? Até poderia ser, porque a gente pode dizer que essa energia que nos liga ao Criador, o absoluto ao relativo, o Criador à criatura, é o amor, né? Essa interação. Mas se a gente considerar o amor uma lei muito mais abrangente do que como nós conhecemos amor, ou o que nós consideramos como amor. Aí poderíamos até supor que existe uma lei universal que estaria no nível do absoluto, mas tão incompreensível da gente e tão incompreensível de como ela se manifestaria de diversas formas em vários planos de existência, que acaba se perdendo qualquer teoria que se possa fazer sobre esse assunto, sobre esse tema. E aqui a gente tem a afirmação: em um universo em evolução, a natureza evolui. Portanto, as generalizações que descrevem a natureza também têm de evoluir. Não há razão para supor que todas as leis que regem moléculas, plantas e cérebros estivessem presentes no momento do Big Bang, muito antes que qualquer um desses sistemas existisse. No entanto, não importa o que alguns filósofos digam, as leis eternas estão profundamente entranhadas no pensamento da maioria dos cientistas. Estão implícitas no método científico. Qualquer experimento deve, em princípio, poder ser reproduzido em qualquer lugar e em qualquer época. As observações devem ser reproduzíveis. Por quê? Porque as leis da natureza são sempre as mesmas em todos os lugares. Isso dentro da visão convencional, fora dessa que nós estamos querendo trazer para vocês aqui. Então, qualquer cientista dentro de qualquer área, química, física, geologia, biologia, geociências, psicologia, ele vai buscar essas leis, né? E vai tentar encontrar essas leis mais universais. E talvez até a gente possa considerar universal, considerando o tempo de vida que nós temos na Terra. Elas persistem muito mais antes e depois da nossa existência, e aí ganham esse status de universal, mas definitivamente não são, porque elas têm um começo e têm um fim. Muitas vezes não tem um começo e tem fim, ou não tem começo nem fim, e aí poderia existir numa eternidade, mas dentro de um universo, dentro de uma realidade, dentro de um caminho que a gente sabe que pode passar por pequenas alterações, né? E aí, se uma lei passa por pequenas alterações, por evoluir ou por passar por alterações que seriam até indetectáveis por qualquer cientista ou por qualquer ser, entidade cósmica, isso já não é universal, isso já não é eterno. Sugiro uma alternativa às leis eternas: mudança de hábitos. As regularidades da natureza não dependem de uma esfera eterna semelhante à mente, além do espaço e do tempo, mas de um tipo de memória inerente à natureza. Acreditar em leis eternas por si só é um hábito profundamente arraigado e muitas vezes inconsciente. Para mudar um hábito de pensamento, a primeira coisa a fazer é tomar consciência dele, e esse hábito é muito antigo. Então, assim, mesmo as doutrinas esotéricas, as doutrinas espiritualistas, a gente sabe que elas não podem considerar leis eternas, leis absolutas, ou se considerarem, elas não são tão perceptíveis por nós, não são tão conhecidas, ou a gente não pode teorizar sobre elas, porque estão tão acima, elas fazem parte assim, elas estão juntinho do ser absoluto, do Deus, e a gente não tem esse contato tão forte para entender esse Deus, e não temos condições de avaliar esses atributos ou essas realidades presentes na legislação divina ou nas leis divinas, para que a gente possa falar qualquer coisa sobre ela, né? A ideia de que as leis da natureza são fixas enquanto o universo evolui é uma pressuposição remanescente da cosmologia pré-evolucionista. As próprias leis podem evoluir, ou melhor, ser mais semelhantes a hábitos. Além disso, as constantes fundamentais podem ser variáveis e seus valores talvez não tenham sido fixados no momento do Big Bang. Ainda hoje, parecem variar. Pode haver uma memória inerente à natureza. Todos os organismos podem participar de uma memória coletiva da sua espécie. Os cristais podem cristalizar-se da maneira como o fazem porque se formaram assim antes. Quantos mais cristais de determinada substância química
surgirem em um local, mais fácil deverão cristalizar-se em todos os outros lugares do planeta e talvez em todo o universo. Isso aí é a teoria, né, do campos morfogenéticos atuando, né, na afirmação dele, né? A evolução pode ser resultado de uma interação entre criatividade e hábito. Novas formas e padrões de organização surgem espontaneamente e estão sujeitos à seleção natural. Aqueles que subsistem terão mais probabilidade de surgir novamente à medida que novos hábitos forem adquiridos e por meio de repetição se tornarão cada vez mais habituais. Bom, então é preciso que a gente faça uma distinção muito clara, né? Não confundirmos, né, as leis do universo com as leis universais. Então, existem leis do universo? Sim. Mas elas são universais? Quais são essas leis universais? Eu acredito, na minha opinião, que a gente não tenha como saber exatamente essas leis universais. Estão muito fora do nosso alcance. As leis do universo existem sim, porque são leis que podem ser descobertas assim, que com pequenas condicionantes, né? Como, por exemplo, a lei da relatividade, ela atua nos objetos mais macro, né? Nos planetas, nos sistemas, nos corpos celestes. As leis quânticas, elas existem no nível quântico, no nível microcósmico, né? E as leis newtonianas no nível da mecânica comum que nós conhecemos, né, do nosso cotidiano. Então elas têm níveis de atuação. Vocês podem até dizer assim, mas não foi perseguido pelos cientistas uma teoria de tudo? Na teoria de tudo se buscava justamente essa lei universal, que abrangesse tudo, uma equação que juntasse tudo. Até hoje não se conseguiu, e se se conseguir, provavelmente ainda não vai ser universal, porque vai incluir o mundo físico. Dificilmente as leis universais vão ter condições de experimentar coisas do mundo astral, do mundo mental, do mundo búdico e dos outros mundos superiores, e por conta disso vai ser limitada. Então vão ser leis que atuarão dentro do tempo em que nós estamos encarnados na Terra, ou como pessoas que estão aí vivenciando o mundo físico, mas não abrangentes o suficiente, né? Então é importante que a gente entenda que até a constante gravitacional que a gente falou aqui, ela, de acordo com o planeta, ela tem variações, né? Então você já não pode considerar. E mesmo a equação, ela pode ter variações de um universo para o outro. Se a gente diz que todas essas constantes foram precisas para fazer com que a vida existisse no universo, e outras formas de vida existem em outros universos podem existir sem formas de vida conhecidas, né, ou pelo menos aceitas como vida dentro de uma filosofia biológica convencional, a gente então vai dizer que existem diferentes constantes, diferentes situações, diferentes mundos, um universo mais variado possível, contendo diversas formas de vida, vidas que até um cientista convencional não consideraria como vida. Então, tudo isso, gente, é variação que faz com que a lei universal mesmo só seja aquela que esteja escrita pelo absoluto, e essa daí realmente é tão absoluta que nós, como seres relativos, não vamos ter condições de detectar. Então, nem o universo, nem suas leis são infinitos. Isso é importante que a gente deixe bem claro como conclusão desse nosso vídeo, né? E também, todas as coisas verdadeiras devem mudar e somente aquilo que muda permanece verdadeiro. Uma afirmação de Jung. Olha que interessante, como casa perfeitamente com isso que nós estamos falando aqui até agora. Todas as coisas verdadeiras devem mudar e somente aquilo que muda permanece verdadeiro. Porque o mundo é dinâmico, o mundo está em evolução. Então, se a gente não pensar numa psicologia desenvolvimentista, numa psicologia que passa por um desenvolvimento da personalidade, um desenvolvimento intelectual da humanidade toda como um inconsciente coletivo, esse inconsciente coletivo trazendo o que se aprendeu ao longo de toda essa história para que a gente possa ter acesso de alguma maneira. Então, esse processo evolutivo faz com que a dinâmica do universo seja tão grande que as leis se transformem também para que esse universo possa evoluir junto com as suas próprias leis, né? Então, pessoal, era isso que nós queríamos falar para vocês e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deem o like, é sério, deem mesmo, aí agora, nesse momento, deem um like. E se não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal, façam parte dessa família nossa aí de assuntos tão interessantes como estão sendo abordados aí. E também clique no sininho para poder ter notificações de todos os vídeos que a gente postar. Façam comentários também sobre esse assunto que nós falamos, de outros também. E logo depois vão aparecer também outros vídeos para vocês assistirem, se quiserem, né, no nosso canal, tá certo?
Então, nos encontramos no próximo vídeo, ok?